Queridas irmãs, estamos de volta. Graças a Deus que nos dá essa oportunidade de estarmos aqui falando para as irmãs, dos nossos estudos da revista Visão Missionária. O estudo que eu vou fazer hoje com as irmãs, a meditação, foi baseado na revista Visão Missionária do primeiro trimestre de 2023. E o título é O Caminho para o Crescimento, escrito por Fabiana Vinhares. Se você tem a revista, leia todo o conteúdo da lição que se encontra na página 53. Fala sobre o crescimento espiritual. E ela conta uma ilustração ali, e eu vou aproveitar a ilustração dela com as minhas flores. Eu gosto muito das minhas plantinhas, como eu amo as minhas plantinhas. Tenho aqui várias plantas, algumas coisinhas. E quando eu saio por uns 2 dias, mais ou menos, eu peço sempre alguém para vir molhar as plantas, para que elas não sofram com a falta de água. Já vão sentir falta da minha presença, que todos os dias converso com elas, Mas também vão sentir falta de água. E como eu amo ver que elas ficam viçosas, felizes. Às vezes eu chego e já tem até folhas novas, brotinhos novos, não é isso? Pequenos brotos. Mas também elas morrem muito rápida quando são deixadas sozinhas pela falta de cuidados. O nosso crescimento espiritual é assim. Comparando com o texto do estudo da revista, o nosso crescimento espiritual também precisa de um cuidado especial também. Se queremos ter uma vida cristã saudável, precisamos cuidar como cuidamos das nossas plantas, Regar com águas sempre limpas, que é Jesus, a água da vida, e através de uma leitura diária e da meditação da palavra de Deus e também da oração. Erramos quando nós comparamos vida cristã com prosperidade financeira, com vida financeira, não é isso? Como ativismo cristão, aquelas pessoas que são ativas, E também sobre prosperidade, não é isso? Sempre erramos quando comparamos o crescimento espiritual com essas coisas. Ou então, por pessoas que conhecem textos bíblicos e citam com uma certa facilidade textos inteiros, não é isso? Conhecer a Bíblia e ser bem financeiramente não quer dizer que somos crescidos espiritualmente. Crescimento espiritual é como se fosse uma flor bem cuidada, não é isso? Ou uma árvore frutífera que dá sempre os seus frutos na estação própria, as folhas não caem, sempre na hora própria elas dão fruto. É assim a nossa vida cristã. Nós sempre cuidamos de flores, não é isso? Isto é, para quem gosta de cuidar de flores. Sempre estamos ali, é uma boa terapia ocupacional, colocamos adubo, cortamos as folhas novas, as folhas velhas, cuidamos também, para que as pequenas pragas que atacam as nossas plantas sejam tiradas, não é isso? O nosso crescimento espiritual é como cuidar de uma planta. Nós não podemos esquecer que o nosso crescimento espiritual depende da nossa intimidade com Deus, da nossa intimidade com Jesus. E não deixar que as lutas do dia a dia venham enfraquecer a nossa fé. Por isso nós precisamos vigiar, como vigiamos as pequenas pragas que atacam as nossas plantinhas. Gastar tempo com a nossa hora devocional deve ser tão importante quanto o beber água e se alimentar de uma maneira correta. Ora, para termos uma vida boa, digamos assim, uma vida física normal, precisamos cuidar, precisamos ter hábitos saudáveis, precisamos levar uma vida saudável, cuidar da nossa alimentação, cuidar de beber água, de estarmos sempre vivendo com uma certa disciplina, praticar exercícios e outras coisas. Assim é a nossa vida devocional. Se nós não cuidarmos, desenvolvermos hábitos saudáveis na leitura diária da Bíblia para gastarmos com o nosso Deus, certamente a nossa vida
espiritual, o nosso crescimento espiritual não será assim tão aproveitável. Precisamos ter momentos certos, horários corretos para lermos a palavra de Deus. Não ler a Bíblia com pressa ou ler apenas por ler. Nós precisamos cultivar hábitos saudáveis na hora de ler a Bíblia. Escolhemos um bom lugar para sentar, confortável, ter um lápis, uma caneta, um papel para anotações, ou mesmo talvez até um lápis de cor, de uma cor suave, para você marcar os versículos que te chamam a atenção. Copiar os versículos em um papel separado vai te ajudar a memorizar e também fazer pequenos comentários e perguntar: para que esse versículo se aplica na minha vida hoje? Como esse versículo pode ser aplicado na minha vida diária? Como eu posso fazer um bom uso desse versículo que eu estou lendo aqui agora? E também gastarmos tempos de gratidão, de oração com o nosso Deus, momentos de gratidão, especialmente intercessão. Isso nós precisamos fazer, estarmos sempre preocupados com aquelas pessoas que nos pedem orações, pelos motivos de oração. Isso é oração de intercessão. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, ele diz assim: procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ter o selo de aprovação de Deus deve ser o nosso objetivo. Ser aprovado por Deus. Que bênção, irmãs, sermos aprovados pelo nosso Deus. E também manejar bem a palavra. Esse é um requisito muito importante para o nosso crescimento cristão. Conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus. E o que é muito mais importante é conhecer e ter intimidade com o Deus da Bíblia. Conhecer a palavra de Deus é muito importante para nós, para podermos usá-lo no momento apropriado, ou então ter como recurso para as nossas conversas diárias, ou mesmo nas nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Conhecer, ter o conhecimento da Bíblia, saber onde ficam os textos, isso é muito importante para nós. Isso vai nos ajudar ao nosso crescimento espiritual. Em Salmo 119, versículo 130, diz assim: a revelação das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. A palavra de Deus sempre atinge a todos os corações, até os corações mais simples. Faça do seu momento de leitura bíblica uma oportunidade de crescer espiritualmente e não simplesmente um simples hábito de ler. Muitas vezes nós falamos: esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Né? Eu já li a Bíblia 5, 6 vezes, eu já li a Bíblia toda. E muitas vezes nós perguntamos alguma coisa e a pessoa diz: não, eu nunca vi isso na Bíblia. Porque não está lendo a Bíblia com atenção, está apenas cumprindo um propósito que ele fez para a sua vida. Copie textos que vão te ajudar a memorizar. Copiar textos é muito bom, porque vai nos ajudar a memorizar os textos bíblicos. Cole-os em pequenos cartõezinhos, coloque na sua porta, na porta do seu quarto, no seu banheiro, que você vai ter sempre os textos ali, você vai memorizar textos bíblicos. Ou mesmo, marque na sua Bíblia com lápis de cor. Não tem problema você marcar na sua Bíblia, porque assim você vai encontrá-lo de uma maneira mais fácil. E o que é mais importante? Envie textos para alguém, para ajudá-los também no seu crescimento espiritual. Nós sempre pegamos textos, muitas vezes, recebo sempre, e também já fiz isso, de pegar textos que já vêm prontos e enviá-los para outras pessoas. Mas seria muito bom se nós mesmos pudéssemos enviar aquele texto especial que nós encontramos, com uma pequena palavra nossa para alguém que nós queremos que tenha conhecimento da palavra de Deus. Em 2 Pedro 3,18 diz assim: Antes de todas as coisas, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus vai fazer toda a diferença no nosso crescimento espiritual.
precisamos conhecer Deus, crescer espiritualmente na presença do nosso Deus. A Ele seja dada a glória, assim agora como até o dia da eternidade. Somente lá na eternidade é que cresceremos totalmente, não é? Somente lá que seremos modificados, e enquanto estivermos aqui, o nosso crescimento vai ser sempre contínuo. Que Deus nos ajude a crescermos na graça e, sobretudo, no conhecimento da palavra de Deus. Amém.